Meus pais, né, que foram o alicerce, a base de tudo, meus irmãos e muitas pessoas também, professores, amigos, que fizeram com que essa jornada acontecesse. Então, assim, é muito gratificante a gente saber que aquela mulher está há 3, 4, 5, 8, 10 anos tentando gestar e quando começa a fazer um acompanhamento, também não é mágica, minha gente, não é um acompanhamento de um mês. Não só o fluxo menstrual, né? Existem vários fatores aí para poder a mulher chegar ao sonho da maternidade. O fluxo menstrual é um dos pontos, mas o sonho, eu sempre digo, vocês não têm duas vias, desistir ou tentar, vocês só têm a via da tentar. As agendas também para fazer a parte social, então a gente vai na corrente do bem, a gente vai de mãos dadas, porque nós estamos aqui por um simples fato, de ajudar o próximo, de ser luz na vida do outro. E aí, meu povo, começa mais um episódio aqui no MouraCast e hoje eu estou trazendo uma sumidade da saúde aqui de Pernambuco. Ela é a primeira especialista em nutrição e fertilidade de Pernambuco. Tem 14 anos de profissão e, claro, ajuda muitas mulheres a ter filhos, né? Aquela gestação problemática, aquelas mulheres que estão tristes por não conseguir ser mãe, quando visita a doutora Efigênia Assis, a luz aparece, né, Efigênia? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Moreira, pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouco para vocês entenderem melhor como é a busca desse sonho da maternidade. Porque aquelas mulheres, às vezes, que estão com aquele sonho e o sonho está lá adormecido, a gente vai dar um start para esse sonho voltar. Porque realmente existem caminhos, maneiras para que você consiga, sim, realizar o sonho da maternidade. É um prazer estar recebendo você, porque assim, eu conheço a tua história, eu conheço quem é a Efigênia, é uma mulher compromissada com os seus pacientes e ela vibra quando a mulher ela consegue alcançar os seus objetivos dentro da sua clínica. Mas, claro, todo mundo está esperando aquela pergunta que eu sempre faço, quem é Efigênia Assis? Eu sou filha de Natalício e Antonieta, né? Meus pais têm muito orgulho, são agricultores, venho de uma família bem carente, mas com base, com alicerce. Sou mãe de João Miguel, esposa de Josemi e sou nutricionista por paixão, para ajudar e transformar vidas. Que legal. Eu te conheci em uma clínica, a gente foi apresentado por um amigo, mas que quando você me contou sua história, eu me apaixonei pela tua história, pela pessoa Efigênia, que é isso mesmo. Você é uma batalhadora, é uma guerreira e como você disse, lá do sítio, você hoje se tornou a primeira especialista em nutrição e fertilidade de Pernambuco. Como é isso, Efigênia? Gratidão, né? Hoje eu tenho muita gratidão a Deus e pelas pessoas que passaram no meu caminho e que fizeram com que isso acontecesse. Primeiro, assim, meus pais, né? Que foram o alicerce, a base de tudo, meus irmãos e muitas pessoas também, professores, amigos, que fizeram com que essa jornada acontecesse. Então, não foi nada fácil trilhar esse caminho, fazer doutorado fora do país, me especializar e trazer o que há de melhor para que eu possa aplicar de acordo com a literatura, né, para a gente ter esses resultados mais fidedignos e com um tempo menor, encurtar esses caminhos dessas mulheres que buscam o sonho da maternidade. O que me chama mais a atenção em você é que você nunca, a gente sempre nas nossas conversas, você nunca se vitimizou. Você sempre falou dos seus sonhos, falou das suas vontades e hoje está aí. A doutora reconhecida não só em Caruaru, mas principalmente no Pernambuco, e trazendo sempre novidades. Está com o teu espaço, está trabalhando em uma outra clínica e fazendo com que as pessoas que buscam o teu serviço saiam satisfeitas. Isso é valoroso para você, né? Isso é, assim, os louros da nossa profissão, né? Não tem como a gente mensurar valores.
a gente nem números, a gente mensura a gratidão da gente conseguir desinflamar uma mulher ali, organizar os hormônios, organiza vitaminas, minerais, diminui peso, melhora a qualidade desse material genético, tanto da mulher que está buscando, como do esposo também, do parceiro. Porque é importante a gente focar nos dois, né? No casal. 50% do material genético é de cada um. E isso vai repercutir muito na genética, na epigenética e nos fatores de você levar realmente o bebê para casa. Então, assim, é muito gratificante a gente saber que aquela mulher está há 3, 4, 5, 8, 10 anos tentando gestar e quando começa a fazer um acompanhamento, também não é mágica, minha gente, não é um acompanhamento de um mês. Acompanhamento é de alguns meses ou até alguns anos, e aí ela chega com seu beta positivo, tem umas que nem mandam mensagem, já chega, doutora, vem marcar a primeira consulta, porque ninguém sabe, eu quero que você seja a primeira. Muitas mandam mensagem, meu marido, ninguém está sabendo, você é a primeira, porque é a pessoa assim, que mais me ajudou, que me norteou. Isso, assim, é tão feliz, sempre eu estou postando alguns feedbacks, mas são muitos. Mas sempre eu posto no meu Instagram, lá nos stories, para que vocês também se incentivem, para que vocês também se motivem a procurar, porque às vezes a gente sentada, Deus sempre diz, faz tua parte que eu farei a minha. Eu sempre confiei e acredito muito nessa passagem, né, da bíblica, que diz, que faz essa fala, que aí a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta eu só pedir e não fazer minha parte. Entendi. Ô, doutora, essas mulheres que visitam o teu consultório, que visitam você como profissional, como é que elas chegam até você? Porque, assim, o sonho de ter um filho, de ser gestante, acho que é a realização da mulher. E acho que ela deve chegar até você super cabisbaixas, porque a vontade de ser mãe é tão grande e quando elas não conseguem e que procura você é porque o negócio não está muito bom. Quando elas chegam, na realidade, são mulheres que chegam, como você falou mesmo, triste, abatidas, com pilhas e pilhas de exames, já passou por inúmeros profissionais que na maioria das vezes não teve aquele acolhimento, é como se fosse mais uma na multidão e a gente não tem que ver o ser humano como tudo, né? Como mais um na multidão, a gente tem que ver aquela pessoa que veio em busca, que a gente pode sim fazer com que melhore pelo menos o status de saúde. Lá no consultório, lógico, eu não vou prometer bebê a mulher nenhuma. Alguém chegou para mim, você vai conseguir engravidar daqui a tantos meses. Não. A gente aumenta as probabilidades, aumenta as chances, trabalha com bons obstetras, ginecologistas, para que juntos a gente consiga chegar ao sonho da realidade que elas tanto buscam. Mas muitas das que chegam para mim, elas falam assim, Efigênia, eu já busquei vários profissionais, o meu acolhimento foi muito assim superficial, não tive um feedback que eu tenho aqui. E hoje eu posso falar com toda a convicção que dentro dos profissionais que eu busquei, eu nunca tive um atendimento tão personalizado, individualizado e acolhedor. Muitas choram, colocam aí sua vida pessoal mesmo, o que a família também, porque a mulher, como tem esse conceito na sociedade ainda, né? De achar que a mulher é a única culpada pelo fato de não poder gestar. Então, a gente começa... Eu gosto muito que elas vão com o parceiro também, quando pode. Então, a gente começa a explicar e aí os olhinhos dos homens também começam a brilhar, começam, sabem? E é isso mesmo. Então, eu tenho essa participação, eu tenho que fazer o espermograma, eu preciso me cuidar também. E uma grande parte também, hoje, a gente tem os homens com material genético muito abaixo da média, com a motilidade do espermograma ruim, com a quantidade ruim, fragmentação, morfologia. Então, assim, precisa também desse ajuste do homem, da saúde do homem também, nesse processo. Entendi. Então, olha, para você que está assistindo o MoraCast hoje, MoraCast é um bate-papo muito avançado para você que, de repente, está aí assistindo a gente, você que quer ser mãe e você também que quer ser pai. E que é como a doutora está dizendo, é uma união, vocês se casaram, é um só corpo, então vocês têm que ir junto também e buscar a realização juntos, porque não é feito, a doutora está dizendo, não é só culpa de um ou culpa de outro. A gente pode sentar, pode conversar e pode chegar a um denominador comum para ajudar, que os dois fazem parte desse processo, né, doutora? Mas eu quero te fazer uma pergunta bem bacana, o impacto do ciclo menstrual para a fertilidade, até que ponto ele se torna positivo para que essa mulher seja uma mãe em breve?
Não só o fluxo menstrual, né? Existem vários fatores aí para poder a mulher chegar ao sonho da maternidade. O fluxo menstrual é um dos pontos. Certo. Então, a gente começa a avaliar. Essa consulta minha, ela dura em torno de 2 horas. A primeira consulta, no mínimo 2 horas. Porque nós fazemos um rastreamento metabólico desde quando essa mulher estava no ventre da mãe dela. Se ela souber dessas informações, é muito importante para que a gente vá sabendo os caminhos para poder a gente ter uma travessia mais curta e evitar excesso de exames, né? Porque às vezes vão pedindo os exames sem saber por onde começar. Uma grande parte dessas mulheres tem uma condição socioeconômica também curta, então não dá para ficar fazendo exames de R$1.000, R$1.500, R$2.000 sempre. E aí, quando a gente faz essa anamnese, que a gente diz que essa história clínica dessa paciente, a gente começa a ver, a paciente não está menstruando, então ela tem uma síndrome do ovário policístico, ela tem uma baixa reserva ovariana, ela teve algum trauma, uma ansiedade, um problema muito sério que aconteceu, que bloqueou esse fluxo menstrual, ela está tendo um fluxo menstrual muito intenso, que pode ser aí com muitas cólicas, muitas dores na relação sexual, que pode estar associada à endometriose, que é uma doença que afeta 1 a cada 10 mulheres, que é muito interessante a gente focar e pontuar, porque ainda a população está desprovida dessas informações. Hoje nós temos mais de 9 milhões de mulheres aqui no Brasil, apenas 3 milhões têm esse diagnóstico e que leva em média de 8 a 10 anos para poder diagnosticar uma endometriose. Que as queixas principais das mulheres são cólicas incapacitantes durante o período menstrual, que leva à infertilidade também. Além disso, dor na relação sexual, a barriguinha distendida, aquela barriguinha inchada no final da tarde, estufada, dor a evacuar, fazer cocô, depressão, a infertilidade, dor a fazer xixi quando está menstruada, esse fluxo menstrual intenso que precisa usar absorvente noturno. Então, são fatores que a gente vai puxando durante a consulta, vai buscando, e às vezes ela vem com o diagnóstico ou não vem com o diagnóstico, e ali a gente vê que existe 2, 3 fatores que está fazendo com que aquela mulher realmente não chegue ao sonho da maternidade devido a esse fluxo menstrual. Então, o fluxo menstrual é interessante porque a gente só vai ovular se tiver um fluxo menstrual ali entre 25 e 32 dias, 25 no máximo, para poder a gente ter esse período que geralmente se diz que é o 14º dia, mas hoje oscila muito por conta que a gente vai pontuar posteriormente, dos fatores, né, das mudanças de estilo de vida. Então, muda muito. Não necessariamente precisa ser no 14º dia, pode ser no 10º, no 12º e assim por diante. Então, isso a gente precisa trabalhar e explicar para ela, ensinar ela como é o fluxo menstrual, como tem que se comportar, quantos dias, para poder elas se embasar e saber conhecer o corpo delas. Elas são protagonistas, então elas precisam, a protagonista da história é ela, então ela precisa saber muito bem sobre ela, sobre as patologias, que são as doenças que ela tem, as deficiências, para poder, em cima disso, ela saber também questionar os médicos por que está fazendo aquele tipo de tratamento. Que bacana. Tu tocou num ponto bem interessante. Endometriose, ela tem cura? A endometriose, infelizmente, não tem cura. São células endometriais, é um tecido que fica dentro do endométrio, ele sai para fora do endométrio e aí faz com que haja uns focos. Esses focos causam dor, inflamação e faz com que haja aderência entre os órgãos. Pode ter endometriose no ovário, nas tubas uterinas, nos próprios focos na bexiga, no intestino. Então, alguns casos precisam sim passar por cirurgia. Tem mulheres que até têm obstrução intestinal, precisa usar aquela bolsinha do lado, né, que a gente chama a bolsinha de colostomia, para poder depois fazer essa ligação do intestino, dependendo de quanto esteja acometido esse processo da endometriose, e que causa inúmeras dores. Essas dores são incalculáveis, assim, você não sabe. Uma mulher que você diz assim, eu tenho endometriose, o esposo às vezes diz, olha, tem uma festa, tem um jantar pra gente ir, ela tá super feliz, mas ela vai tomar um banho e acontece essa oscilação de humor. Então, ali ligou o chuveiro, ela já tem vontade de colocar o bebidó e deitar, porque aí já passa a vontade. Como essa endometriose, ela tem uma predominância muito grande de um hormônio chamado estrogênio, tanto diminui a libido sexual, como diminui a produção de progesterona, que é um hormônio da progestação, por isso que tem essa questão também de não conseguir engravidar com muita facilidade. Não é que não consegue, mas depois que a gente ajusta. E algumas necessariamente precisam ir para fertilização in vitro.
Então, a gente precisa fazer tirar esse excesso dessa predominância estrogênica, desse excesso de estrogênio que está presente ali no intestino, no fígado, para poder essa mulher conseguir ter essa questão da diminuição tanto da ansiedade como melhorar esses hormônios. Essa oscilação de hormônios oscila muito. Por isso que depois elas têm uma tendência de desenvolver uma depressão, justamente por isso. Nossa, a infertilidade, ela pode ser hereditária? Pouco, raramente. Raramente, é né, muito doutora? raro. Mas assim, a infertilidade mesmo, tem aquela pessoa, aquele homem às vezes que não nasceu com nenhum esperma. Então assim, ele não tem produção de nenhum esperma que tenha ali motilidade, morfologia, nada. Então existe a infertilidade e existe a subinfertilidade. Hoje a Organização Mundial da Saúde, ela já publicou, no último mês eu estive no congresso brasileiro de reprodução assistida, e foi lá, debateu-se muito sobre a questão de mudanças de estilo de vida, alimentação e a quantidade de pessoas hoje, casais em idade fértil, prestem bem atenção vocês que estão nos assistindo. 20% hoje da população que estão em idade fértil, que buscam gestar de forma natural, não estão conseguindo antes de passar por um procedimento, não necessariamente procedimento cirúrgico, fertilização in vitro, mas de um processo aí de tratamento para poder gestar. Então, são 20%, é um percentual muito elevado. E estima-se que em 2050 vai ter mais ou menos 40% da população. Nossa, com o advento do que a gente está vivendo hoje, o mundo está em polvorosa, o mundo está muito, vamos dizer assim, corrido, tanto para o homem quanto para a mulher. Isso beneficia ou atrapalha essa questão das realizações, principalmente para a mulher que deseja ser mãe? Porque hoje quase não se pensa mais em ter filhos. Eu sempre falo uma frase para minhas pacientes: não há ganho sem dor. Hoje, a mulher, ela quer se inserir no mercado de trabalho. Eu sou prova disso, porque eu só vim ter filhos aos 35 anos. Depois de 16 anos de casada foi que eu resolvi ter filhos. Primeiro eu quis minha carreira profissional. E aí hoje se pensa muito na carreira profissional. Antes as mulheres eram mais submissas, eram donas de casa, do lar. Então não se pensava muito hoje em estudar, ter a sua carreira profissional para depois pensar em ter filhos. Então a gente hoje foca muito nessa questão e deixa para ter filhos depois. Mas como a gente tem um estilo de vida muito louco, fast foods, comidas ultraprocessadas, a gente sabe que tudo isso tem corante, conservantes, aditivos, nitritos, nitratos, são substâncias que estão ali que vai fazer com que a nossa célula ela envelheça mais rápido. E hoje a mulher busca muito o processo de estética, né? Faz muito botox, plástica, lipo, coloca fio no rosto, enfim, faz aplicação dessa harmonização, mas a gente nunca pensa de dentro para fora. Então a gente foca muito, né, na parte estética. Mas como é que está meu intestino? Como está aí meus níveis de vitaminas, minerais, hormônios? Como está a minha atividade física, o meu sono? A minha alimentação está regrada. Então, quando vem focar nessa parte, já é depois dos 30, 35. Então, a gente sabe que os óvulos da mulher ela tem validade, sim. A gente consegue ter óvulos até aí 40 e poucos anos. Depois, tanto é que a gente já está entrando na menopausa ou perimenopausa. Então, a gente tem que saber. Eu quero ter filho, tenho o sonho da maternidade. Então, vamos ter esse sonho da maternidade, tentar encaixar dentro da sua vida enquanto antes melhor, o quanto antes melhor. Depois dos 25, entre 25, 30 anos, 35 ali, pense direitinho, porque depois dos 35 há uma dificuldade maior. Entendi. Então, para quem está querendo ter filhos e, de repente, quer correr atrás, feito você disse, das suas profissões, dos seus sonhos profissionais, armazena é uma dica. Pode fazer, sim, o congelamento de óvulo. Agora, a gente sabe que também esse congelamento de óvulo não é, assim, para a população como um todo, né? Porque o congelamento de óvulo hoje custa em torno dos 26 a 28 mil reais, depende do profissional. Então, você pode fazer essa coleta de óvulo, deixar lá seus óvulos congelados e no futuro, se tiver um casamento, mesmo que não tenha um casamento, mas eu tenho o sonho de ser mãe, eu posso pegar no banco de doadores de esperma ali, um esperma, fazer o processo ali da fecundação do meu óvulo com aquele esperma e fazer a implantação.
contando que esse terreno biológico, que eu falo sempre para as meninas, o terreno biológico é onde vai ser implantado, né? Se eu jogo um grão no lugar semiárido e eu jogo no lugar ali bem nutrido, a probabilidade daquele grão germinar, onde tem água, onde tem nutrientes, vai ser bem maior. Então, a mesma coisa é o nosso corpo. A gente precisa ter nutrientes necessários para esse embriãozinho fazendo essa implantação. Tem muitas mulheres que vão, eu não quero gastar tempo, eu vou para a fertilização. Às vezes, coleta um material ali que não é tão bom, mas passa por análise genética, passa por várias etapas, né, dentro do processo da fertilização, mas quando faz a implantação não dá certo. Tem mulheres que eu acompanho que já fizeram 6, 8, 5, 4 e não consegue o sonho da maternidade. Por quê? Não é só o embrião estar pronto, tem que ter uma boa implantação. E como tratar essas mulheres que passam pela, você disse, 7, 8, 10 vezes tentando ser mãe e não consegue? Como você, doutora, consegue administrar isso na cabecinha delas? Então, quando ela já vem dessa forma, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Hoje nós temos psicólogas na nossa equipe, acupunturista que trabalha só com essa parte da fertilidade, a fertileuta, que é a doutora Verônica Ferraz, tem urologista também, e aí a gente trabalha nesse conjunto, nessa equipe multidisciplinar, para poder a gente ver onde é que a gente poderia trabalhar mais, intensificar mais, fazer mais estudo genético, para poder uma próxima implantação, ela conseguir levar o bebê para casa, que é o sonho de vocês. Porque o psíquico também contribui muito, né, doutora? Muito, muito. Às vezes elas estão arrasadas, assim, choram muito, estão naquela zona, assim, que já não quero mais, eu não sei por que eu estou aqui, é por conta do meu marido, mas já estou cansada, estou fadada. E realmente, se a gente for ficar na situação delas, a gente pensaria semelhante. Mas o sonho, eu sempre digo, vocês não têm 2 vias, desistir ou tentar. Vocês só têm a via da tentar, só o caminho de tentar e o caminho de vencer. E é isso que eu foco para elas. Foque na sua bênção, que ela vai chegar, ou mais cedo ou mais tarde, mas vai acontecer. E até a própria cobrança da sociedade, né, doutora? Porque a mulher, ela tem que ter filho, né? Assim, se não tiver filho, não é mulher. Então, fica essa cobrança até do próprio marido, que às vezes atrapalha até a gestação. Porque se ela está passando por esse problema, feito você disse, é uma questão psíquica, às vezes a ansiedade demais também atrapalha? Atrapalha, e atrapalha muito, né? Às vezes ela não consegue nem menstruar direito por conta que tem muita ansiedade, às vezes acha que está grávida, tem gravidez psicológica. Então, assim, tem muita coisa. A gente tem que ter essa moderação, esse acolhimento, esse aconchego, é como se fosse um colo de mãe no meu consultório. Então, quando elas chegam, e principalmente com os homens, que eu começo a focar, a mostrar para eles que elas precisam nessa travessia de estarmos juntos e de mãozinha dadas, não adianta ela estar remando de um lado e ele estar do outro destruindo, porque às vezes o homem está ali bebendo, se intoxicando, fumando, não faz atividade física, obeso, e aquela mulher tentando gestar, e quando ela está com o corpo todo prontinho, ele está todo oxidado, todo inflamado, aí dificulta, esse tempo vai perdurar aí por muitos anos. Então, assim, eu foco bem e todos os companheiros que foram, eles saem assim, grato. E olham para mim às vezes e dizem assim, doutora, realmente eu tenho 50% de participação? Aí eu faço, tem sim. Porque assim, é tão automático, né, a mulher gestar, que o homem às vezes não se dá conta que realmente ele tem essa preocupação de ter os 50% ali do material genético e de boa qualidade. Entendi. E você, como essa doutora, especialista, tudo mais, poderia dar uma dica para o pessoal que está assistindo a gente, que também quer ser mãe, com relação à questão da ovulação. O que pode ser feito para melhorar essa ovulação? Olha, o que a gente precisa fazer primeiro de tudo é limpar esse corpo. Desinflamar, desintoxicar, fazer uma dieta mais antioxidante. E o que seria isso, Efigênia? Que são pilares da fertilidade. Seria os alimentos mais da terra, os tubérculos, que são inhame, macaxeira, batata doce, o ovo, que é o segundo alimento mais completo do mundo, só perde para o leite materno. A gente pode diminuir aí as carnes vermelhas, os industrializados, os embutidos, colocar o feijão, o arroz, a carne branca,
frutas, verduras, legumes, aquelas frutas, principalmente os legumes mais verdes escuros, tem mais ácido fólico, tem mais vitaminas. Esses nutrientes vão fazer uma sinergia no nosso corpo e faz com que otimize esse processo aí da ovulação, porque às vezes a mulher ovula, mas ela não está ovulando porque ela está muito inflamada, muito intoxicada, com excesso de peso, fazendo uso de bebida alcoólica hoje, que as mulheres fazem uso. Estão competindo aí com os homens, algumas mulheres, não são todas, mas tem, às vezes, o excesso de bebida alcoólica. Então, assim, tudo isso vai impactar o sono ruim, o estresse exacerbado, a questão da inatividade física. Eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Então, o sonho seu, ele tem tempo, ele tem prazo. E ele precisa que você coloque os pilares para poder você chegar a realizar o seu sonho. Conforme eu disse, não há ganho sem dor. Que legal. Doutora, existe detox para engravidar, é isso? Existem alimentos que vai proporcionar. A gente fala muito na detox que é para limpar, desinflamar, desintoxicar e vai melhorar seu status de saúde. Melhorando o status de saúde, automaticamente vai estar melhorando esse status das vitaminas, dos minerais, essa sinergia do corpo. Além disso, a gente também vê os hormônios. Então, se estão tudo em equilíbrio, o corpo da gente é uma orquestra. Se essa orquestra está em equilíbrio, então eu tenho uma probabilidade maior. Levando em consideração também que tem aquelas mulheres que têm as tubas uterinas obstruídas, que têm problemas no ovário, que têm dificuldade num processo ali anatômico, né? Na anatomia do útero, na anatomia dessas tubas uterinas. Então, tem algumas que realmente elas precisam e necessitam ir para a fertilização. Não tem outro caminho, certo? Entendi. O que são betas iluminados? Os betas iluminados, eu sempre, quando as mulheres chegavam para mim, eu tenho que fazer uma frase que possa, né, proporcionar para o universo, para Deus, uma gratidão. Iluminação já vem, a anunciação tem a ver quando o anjo, né, anuncia a chegada de Jesus, que é o nome do meu espaço, foi no sonho que eu tive essa visão. Legal. E iluminado é quando a gente ilumina, traz luz, traz mansidão, traz amor, traz, sabe, aconchego. Tudo que a mulher está esperando é uma iluminação, que a vida dela seja iluminada. E uma criança, ela traz tudo isso, ela traz muito foco, ela traz muita luz, ela traz muita paz, resiliência. As mulheres que às vezes não têm esse amor tão grande, tanto faz, se eu for para tal lugar. Às vezes eu digo por mim mesmo, antes de eu ter filho, eu não pensava muito, se eu viajar e o avião cair, se tiver algum problema, não tem problema. Hoje não, hoje eu já penso 2, 3 vezes. Eu tenho o João para criar, então eu tenho que ser mãe, eu me preocupo mais com ele. Então a gente tem aquele amor, é um amor que vocês só vão sentir quando vocês gestarem. A partir do momento que tem uma sementinha dentro da gente, Jesus diz assim, eu vou brindar você com esse amor. É uma coisa tão pura que a gente chega a se emocionar. É uma coisa tão, sabe, é iluminado mesmo. Por isso que a gente coloca o nome de beta iluminado, porque esse beta vai trazer muita luz, vai trazer muitas coisas boas. Que legal. Falando um pouquinho agora sobre a Efigênia empreendedora, que você tocou no ponto aí que a gente se conheceu em uma clínica. E você, naquele momento, você disse para mim que em breve estaria montando o seu próprio espaço, a sua própria clínica. E você montou uma clínica belíssima sua, né? Que tem um espaço dedicado para a mulher que quer realizar o sonho de ser mãe, que você também é mãe, por isso que você tem esse cuidado, esse zelo e você abraça literalmente esses casais, porque é seu, é uma peculiaridade sua. Você é muito doutora, mas é muito humana. E essa questão sua de ter vivenciado lá atrás, no seu cantinho, no sítio, eu acho que tudo isso que você vivenciou, você consegue transportar isso para a gente, eu como amigo e as pessoas como teus pacientes, esse cuidado e esse zelo, entendeu? Que eu acho que é tão bacana para quem vai buscar o teu serviço. Você é iluminada também, até porque teu espaço tem esse prognóstico que as pessoas te entregam de verdade e são gratas por tudo que você faz a elas.
E hoje, Moreira, eu quero qualidade, não quantidade. Às vezes as pessoas dizem assim, mas Efigênia, a tua consulta dura muito tempo, tenta enxugar um pouco, mas não dá. Não dá porque a mulher que chega lá, o casal que chega lá, eu quero escutar essa história, escutar as dores dela. Porque a dor de cada uma é diferente. Eu posso ter vivenciado 2 abortos, a maioria das minhas pacientes já passou por algum aborto. E aí, aquela pode ter vivenciado 3, 4, aquela pode não ter vivenciado nenhum aborto, mas não conseguiu gestar dentro daquele tempo que ela programou, dentro do espaço, 2, 3 anos ali. Então, cada dor, ela é diferente. A dor sua não pode ser comparada com a dor da sua vizinha. Cada dor tem seu limiar e eu tenho que respeitar. Então, é isso. Então, assim, a essência que eu trouxe lá de trás, esse acolhimento, esse colo, de saber ouvir, de saber sentir, de ter essa... Às vezes eu me entrego tanto que, às vezes no meio da consulta, você se emociona, porque são tantas histórias, tantas coisas, e não tem como você ser humano, ter um coração batendo ali e não ter emoção naquele peito, de dizer assim, poxa, que história. E cada mulher que chega lá, ela chega com a bagagem, não é com a história, é com a bagagem. E dentro dessa bagagem, a gente vai ser luz ali na vida daquela pessoa para ela entender que ela está trilhando outros caminhos, que é outro cenário e que ela precisa deixar aquelas histórias para trás e vivenciar o momento agora, porque ela está em outros profissionais especializados que têm outra visão e que vai recepcioná-la, que vai norteá-la por outros caminhos. Então, hoje mesmo eu recebi uma ligação, uma mensagem de uma paciente dizendo assim, eu tenho tanto medo porque a outra gravidez minha, ela não progrediu. Eu tenho muito medo dessa gravidez não progredir. Aí eu disse para ela, não. Você está em outro cenário, você está com outros profissionais, você está sendo acompanhada. Essa mulher tem trombofilia, ela já está usando a medicação. Então, ela está com tem outro cenário ali, ela está toda... sendo acompanhada em todos os aspectos, não só na parte de nutrição, na parte da trombofilia, na parte da obstetrícia. Então, ela não está sozinha. É isso que as mulheres têm que pensar. Eu passei por aquele perrengue, por aquele problema, mas esse aí é um outro contexto. Não posso estar vivendo do passado, porque se você viver do passado, você não vai passar adiante. Você não progride, verdade. Ô, doutora, fala pra gente um pouquinho aí sobre tua formação, que muita gente quer saber, né? Porque você é nutricionista, né? Você é especialista em fertilidade e a gente falou no início, você é a primeira de Pernambuco. Então, é muita responsabilidade, né, doutora? E mais, as pessoas elas querem entender por que você enveredou por esse lado da nutrição, mas trabalhar também com fertilidade. Moreira, quando eu estava grávida de João, eu já trabalhava com nutrição e longevidade saudável, trabalhava em outra área da nutrição, com um nicho maior, mais amplo. E aí, a partir da gravidez de João, eu fui fazendo suplementação, fazia uma pós-graduação específica nessa área, e aí eu vi a necessidade dessas mulheres de ter alguém com essa responsabilidade de traçar não só a gestação, mas a pré-concepção, da gente fazer esse trabalho individualizado e personalizado. Por quê? Mesmo que a nutricionista trabalhe com a nutrição funcional, mas essa nutrição minha é uma nutrição mais específica. Ela é dentro desse protocolo mesmo da fertilidade, da saúde da mulher. Então, hoje eu só trabalho com casais que querem gestar e saúde da mulher. Eu não atendo criança, não atendo outro público. Então, quando a gente faz esse nicho, a gente consegue estudar mais, a gente consegue fidelizar mais, ir mais para congressos, esses congressos mais específicos, e trazer as novidades, o que a referência bibliográfica, o que a literatura prega, para, junto à prática, a gente aplicar e ter resultados mais fidedignos. Que interessante. Eu fico me perguntando, porque como você estava falando, né? Hoje tem muitas mulheres que procuram teu serviço. E aí as pessoas devem estar perguntando, quer dizer que agora apareceu esse problema? Não, sempre existiu, só que não tinha especialidades e especialistas iguais a você para tratar essas mulheres, porque no passado sempre a gente ouvia aquelas mulheres que não podiam ter filhos, que elas ficavam sem saber o que fazer e se sentia até menos mulher, porque não era mãe. E não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tem os profissionais como você hoje no mercado,
e passava ali. Então as mulheres elas ficavam mal amadas por si próprias, os maridos achavam que o problema eram delas e acabava até os relacionamentos. Hoje, com o advento da tecnologia, com o advento de profissionais do seu gabarito, da sua área, eu acredito que o mercado ele está propício para realizar sonhos. E eu acho que quando a mulher e o homem se unem para buscar um produto feito seu, um serviço feito seu, a realização é quase de 80%, né, doutora? Muitas dessas mulheres, hoje eu jogo aí uma média, 10 mulheres que buscam fazer o acompanhamento comigo, uma média ali de 5 a 6 consegue de forma natural, com um período assim entre 6 meses, 2 anos. As demais, dessas 4, elas buscam a fertilização, 2 conseguem na fertilização, uma média, certo? Eu não estou colocando dados assim exatos, não. E 2, às vezes, por não ter condição de ir para a fertilização ou por outros motivos também que impacta. Às vezes fez quimioterapia lá atrás, às vezes tem algum problema que essa mulher, às vezes, não tem esses óvulos, mesmo fazendo a coleta de óvulo, mas não tem como esse óvulo fertilizar. Então, não necessariamente você precisa ter o óvulo, precisa ter qualidade, às vezes não tanto quantidade. Precisa da quantidade também, porque tendo uma quantidade maior é mais fácil da gente selecionar. E existe também uma idade para que... Existe essa idade. E isso é um profissional da fertilidade, é a médica que trabalha comigo. E a parte da nutrição a gente vai nutrir, a gente vai fazer com que esse material melhore. Mas não existe aí, toda mulher que for, ela vai conseguir gestar ou de forma natural ou por inseminação, que é pegar o esperma do esposo e colocar direto lá dentro do útero, dentro da tuba uterina, ou a fertilização in vitro, que é o outro processo. Esse processo é mais caro, ele custa em média uns R$40 mil, que é coletar o óvulo da mulher, coletar o espermatozoide do homem, vai juntar para fazer a fertilização ali, fazer a análise genética desse embrião e depois a mulher faz a implantação. Então, é um processo, a fertilização. E existe um método mais em conta também, que é a indução da ovulação. Quem vai avaliar e quem vai dizer qual o método melhor é o ginecologista, obstetra ou fertileuta, não sou eu. Então, existe a indução da ovulação, são medicamentos que fazem com que esses óvulos, eles amadureçam e cheguem num tamanho, que é 12 milímetros, certo? Para acontecer o processo da ovulação, naquele mês. Então, aí você tendo relação sexual nesse período, existe uma probabilidade maior e melhor de estar com seu bebê em casa depois dos 9 meses. Mas tem que levar em consideração, não são todas as mulheres. Interessante. Agora, tu falando dessa questão de fertilidade, que o homem também tem 50%, eu vou fazer um devaneio. Se eu tiver certo, beleza. Também se não tiver, você vai me dizer. Então, quer dizer que para o homem que está assistindo a gente, ele que usa aqueles equipamentos eletrônicos no bolso da frente, é prejudicial, doutora? Muito prejudicial. Por isso que hoje a gente pede todo paciente que vai para mim, mesmo a esposa, só ela vai em busca da fertilidade, eu peço um espermograma do marido. Meu marido tem resistência, mas a gente tenta para que ela leve esse esperma para poder a gente ver a qualidade. Olha, a radiação hoje, a tecnologia, conforme ele falou, é ótima, nos ajuda, mas é uma faca de 2 gumes. Se você coloca o celular no bolso da frente o tempo todo, está puxando a radiação para o celular. Automaticamente, ali tem um saco escrotal. Os espermatozoides que eles vão ser ejaculados em ejaculações próximas, eles já estão ali prontos. Então, essa radiação faz com que perda a qualidade, esses espermatozoides morram com mais facilidade. Quando você está com o notebook, às vezes você coloca ele no colo, então você está fazendo com que essa radiação também... Quem faz uso exacerbado assim, de moto, de bicicleta, mais de 2 horas diárias, também tem uma perda aí, não é que vai ser infértil, mas tem uma perda na qualidade desse espermograma, porque passa muito tempo naquela posição sentado e aí oxida mais, mata mais esses espermatozoides. Mas lembre-se, homens, que vocês têm milhões de espermatozoides. Não é porque matou alguns espermatozoides aí que você vai ficar infértil. Não. Mas, às vezes, diminui a quantidade e a probabilidade dessa mulher já estar nesse mês. Então, assim, por isso que a gente precisa fazer a bebida alcoólica também oxida demais, o cigarro, o estresse.
Homens obesos, que a gente vê muitos hoje, aquela gordura abdominal também faz com que oxide demais. Então, esse material genético seu não está um material bom. Você precisa potencializar para poder evitar também. A gente sabe que evita aí a questão do autismo também, ainda não tem uma causa certa, mas diminui os riscos de TDAH, de hiperatividade, de doenças autoimunes da criança, de doenças como as alergias. Então, são vários fatores. Se a gente trabalhar aí na promoção, prevenção, essa pré-concepção, sempre eu peço para o casal 90 dias antes de tentar gestar, já se preparar. Então, a gente tem uma probabilidade maior. Não é que não vai ter o bebê com algum problema. Não, mas existe probabilidades maior e isso a literatura nos passa. Interessante, então não estava tão errado de todo. Doutora, eu também parei aqui, estava pensando, estava olhando, e aí você me falando de tudo isso, que a gente andando de moto, a gente andando de cavalo, a gente andando... Eu imaginava que, na minha ignorância, de que o espermatozoide ele só era produzido naquele momento, mas você está me dizendo que ele fica permanente no homem, então qualquer coisa que a gente faça ou que prejudique o habitat dele é prejudicial para a gestação da mulher, para ter o neném? É o seguinte, o esperma ele não fica ali, você produz ele, mas você tem um tempo para produzir. Entendi. Tem um localzinho chamado epidídimo, certo, que esses espermas, que, por exemplo, o homem vai ter a relação durante esses próximos 8, 15 dias, ele já está praticamente ali naquele local. Esperto. E depois você vai fazendo, porque o espermograma ele leva em torno de 72 dias para ele amadurecer, chegar no processo do amadurecimento. Então, se você está fazendo o tratamento agora comigo, a gente joga tudo para 90 dias, porque a gente junta com o óvulo da mulher. Mas leva em torno de 72 dias para amadurecer e a gente melhorar a qualidade desse espermograma seu. Não é hoje que você vai tomar um antioxidante hoje e amanhã você já vai ter uma relação e esse esperma já vai estar bom, não. Peraí, então você está me dizendo que se eu for tiver uma relação com uma mulher, então só iam pensar, ele já está sendo produzido, já está esperando o momento para... Ele já tem uma parte ali que Pronta. Ele amadurece. Você teve uma relação, ele já tem uma parte que já vai amadurecendo para ficar no lugar daquele que foi ejaculado. Olha, é um time bem bacana. É para como você ficasse com a reserva. Você Entendi. vai ficando com a reserva ali. Você não vai produzir para o resto da vida. A mulher tem os óvulos, quando a mulher está no ventre da mãe, com 3 meses no ventre, do bebezinho está com 3 meses, do sexo feminino, ela já tem os óvulos para o resto da vida. A partir do momento que ela nasce, ela vai perdendo esses óvulos, vai oxidando, vai morrendo, e aí ela vai diminuindo até os 40 e poucos anos, ainda ela tem óvulo, 45, depende muito da mulher. Que legal. Certo? Mas o homem não nasce com a quantidade de esperma, ele vai produzindo, agora ele precisa de um tempo para produzir. Tanto é, se você for ter relações seguidas, você não vai ter a quantidade, pode ter o líquido seminal. Entendi. Na ejaculação, mas você não vai ter a quantidade de espermatozoides naquela ejaculação. Tá vendo? Então quer dizer que também a alimentação, a gente tem que ter uma alimentação muito regrada e muito saudável para contribuir para isso, para ter filhos. A alimentação é a base. Eu sempre digo, a alimentação é o esteio. Ela dá início, porque não existe uma vida, não existe um ser humano que não tenha o início com a alimentação, o meio e o fim. Então, a mulher precisa de alimentos, nutrientes para poder nutrir o bebê depois que nasce precisa de nutrientes e até o final da vida a gente precisa de nutrientes. E a gente faz o quê? No mínimo 3 refeições por dia. Já imaginou se você faz essas 3 refeições de ultraprocessados, industrializados, Mac, produtos fast foods? Então, a gente sabe que esses produtos têm muito corante, conservantes, aditivos, plásticos mesmo. Tem muito bisfenol A. Bisfenol A é um tipo de plástico que está presente nos fast foods também. Até aquele plásticozinho transparente que a gente coloca papel filme por cima, ali tem muita toxina. Então, aquelas toxinas vai direto para o seu corpo, para dentro da sua célula e compete com seus hormônios. Eu tenho um hormônio aqui, o corpo da gente como se fosse chave fechadura. Eu tenho esse hormônio aqui que está todo abertinho, está produzindo. E aqui eu tenho a célula que vai se acoplar. Eu produzi o hormônio e a célula vai pegar o hormônio e vai fazer isso, o efeito chave fechadura. Quando eu oxido muito, uso esses bisfenol, que é cancerígeno também e provoca infertilidade, um copinho de plástico, eu tomo café no copinho de plástico. O quente, né, o produto quente no plástico solta essa substância e vai para dentro da nossa célula. Então, a nossa célula começa a ficar assim, doentinha, ela começa a fechar.
ela vai atrofiando essa célula, vai envelhecendo. Isso se chama xenobióticos, são substâncias tóxicas, disruptores endócrinos, que faz com que o hormônio não tenha mais o efeito que ele fazia aqui, ou a vitamina, ou o mineral. Ele não faz mais isso. Ele faz, entra um pouquinho, e o outro ele fica em excesso. Aí, em excesso faz o quê? Você vai ter excesso daquele hormônio, mas deficiência na célula. Então, isso impacta esse desequilíbrio. Muita gente hoje tem problemas de tireoide por conta disso. Você via antes, as pessoas tinham hipertireoidismo, hipotireoidismo, mas não era com tanta facilidade como tem hoje. Então, essa mudança de estilo de vida, essa vida louca da gente, de a gente não conseguir ter o tempo para uma refeição, para produzir a própria refeição, faz com que a gente tenha esses excessos de toxinas. A gente ganha de um lado e perde do outro. Fitoterápicos, eles aliviam a TPM? Funcionam de verdade, doutora? Olha, existem vários tipos de TPM, né? E com várias intensidades. A gente usa muito hoje a questão de vitaminas, minerais e fitoterápicos, que são extratos de plantas. Por exemplo, eu teria que tomar 30 xícaras de chá de camomila, mas eu tomo uma cápsulazinha que é derivada da camomila ou da passiflora, que é do maracujá, e vai fazer o efeito. Então, esses fitoterápicos, não só esse, estou dando um exemplo básico, mas tem vários, inúmeros fitoterápicos que a gente faz e que tem efeitos magníficos. Então, os fitoterápicos, eles têm a função de não deixar você dependente, porque a maioria dos medicamentos deixa você dependente ou tem efeitos adversos, né? Você, hoje, não é por um acaso que está abrindo indústrias farmacêuticas em cada esquina. O empresário hoje coloca o alimento ruim na prateleira, enquanto mais tempo de prateleira esse alimento tem, menor sua vida. Então, quanto menos tempo, maior sua vida. Se eu tenho a geladeira muito cheia de frutas, verduras, legumes, então eu vou ter uma vida mais longa. Se eu tenho só o armário cheio de fast food, cheio de coisa industrializado, então minha vida vai ser mais curta. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. Se a gente consegue estar colocando uma alimentação mais equilibrada. E eu sempre digo, equilíbrio é uma poupança que você faz a longo prazo. Porque eu não vejo a mulher que está tentando só com o sonho da maternidade. O objetivo dela é o sonho da maternidade. E a gente vai focar no bebê, mas eu quero ver ela depois, no puerpério, sendo mãe, lá na vida depois de 50, 60 anos, e ela ter uma vida longa e saudável. Eu quero que as mulheres, os casais, as pessoas que me buscam o meu serviço, que eles vivam e não sobrevivam. Viver é ter plenitude, é ter uma vida saudável na velhice, é pegar seu carrinho e ir ali fazer sua feirinha, ir no banco sacar seu dinheiro, fazer suas contas, ter autonomia sobre você. E sobreviver, você está com cuidadores, fralda descartável, na cama. E todos esses fitoterápicos, eles ajudam. Para vocês terem ideia, o ômega 3 é um óleo de peixe. Mas a gente não tem uma dieta do Mediterrâneo aqui, uma dieta que a gente faz essa quantidade dessas gorduras boas, gorduras saudáveis para o nosso corpo, feito o abacate, o óleo de coco. Então, a gente usa muito, eu uso muito o ômega 3. É anti-inflamatório, antioxidante, ajuda o sistema neurológico, previne depressão, sistema cardiovascular. Então, uma coisa que está na alimentação lá dos europeus, mas não está na nossa alimentação, porque a gente não consome esse tipo de alimento, que tem a gordura boa. A gente gordura trans, gordura saturada, gordura que vai entupir nossas artérias, vai entupir as veias e vai provocar doenças cardiovasculares. Entendi. Eu estava até te estudando ontem e você falou num produto aí, que no caso me chamou bastante atenção, que justamente era o que eu estava estudando ontem. Esse produto, o abacate, essa fruta, ela é bem interessante para pessoas que querem engravidar, não é? O homem ele precisa muito de vitamina E no esperma. E o abacate é um dos alimentos mais ricos em vitamina E. Uhum. Então, não é muito comum a gente ter vitamina E numa quantidade significativa feita a gente tem no abacate. Além disso, a gente tem as gorduras boas, que são os ômegas 3, aí, gorduras que vai fazer com que os seus hormônios tenham uma sinergia melhor, produza mais. A tireoide só trabalha se a gente tiver gordura boa. E a tireoide é responsável por nossos hormônios também da fertilidade. Então, é um contexto. Tudo acontece aqui no cérebro, o hipotálamo, ele produz os hormônios da fertilidade e produz a testosterona e vai produzindo outros hormônios. Então, o hipotálamo ele é responsável, é uma glândulazinha, a hipófise, que ela vai ser responsável por toda essa trajetória dos nossos hormônios. Entendi. Doutora, diabetes e gravidez? Olha,
Quando a mulher já é diabética, para engravidar, a gente já precisa intensificar, deixar as taxas dela mais próximo possível para poder ela não ter uma diabetes descompensada e precisar ir para a insulina, que é aquela injeçãozinha na barriga, e precisar ter um parto prematuro. O bebê às vezes nasce macrossômico, ele cresce muito, mas não cresce com tanta saúde e vitalidade, porque é um crescimento mais por conta da diabetes. Então, essas pacientes a gente tem muito cuidado antes dela engravidar. E as pacientes que desenvolvem, tem muitas pacientes que desenvolvem diabetes gestacional. Então, quando elas estão com a equipe multidisciplinar, com a boa obstetra e com a nutricionista especialista, todas as minhas pacientes, graças a Deus, e o dedinho de Deus sempre na minha vida, sou muito grata a Ele, nunca precisaram se internar antes da hora, nunca precisaram ir tomar insulina. Por quê? Porque eu já começo a fazer desde o primeiro mês gestacional, a gente já começa a trabalhar com a prevenção e promoção. E aí, quando a gente já diagnostica, a gente já começa, já acelera. Eu não vou precisar uma mulher fazer uma curva de glicemia, que ela faz essa curva, ela toma um concentradozinho, para poder ver se ela tem essa diabetes entre 22 e 26 semanas gestacional. Não espero. Ela com 5 semanas gestacional, 6 semanas, não vou pedir esse exame, mas eu vou pedir o exame de glicose, de insulina, vou ajustar a alimentação dela, se for necessário peço outros exames complementares, para poder a gente já nortear. Então, eu não vou trabalhar com a patologia, com a doença, eu quero trabalhar na promoção e prevenção e fazer com que você tenha uma vida mais plena. E aproveitar cada minuto da gestação, sempre digo a elas, aproveite cada segundo, ele é único. Assim, não tem como explicar. E prevenção sempre, né, doutora? Prevenção sempre. Doutora, no caso, a gente fica até empolgada, assim, porque eu me sinto orgulhoso de ter você como amiga e da gente ter essa amizade bacana e saber que você é uma profissional de mão cheia, a primeira de Pernambuco, né? É uma especialista em fertilidade, nutrição, que é um diferencial para todos nós pernambucanos. Eu acho que a gente tem que levantar você como um troféu, porque você é uma vitoriosa e você traz muita felicidade para as pessoas. E justamente é essa pergunta que eu quero fazer. Como é que você, Efigênia, se sente em ter essa gama de, vamos dizer assim, de comportamento diferenciado e que, no entanto, você traz essas pessoas para realizar sonhos. Você, com aquele seu dedinho, junto com o dedinho de Deus, você consegue que essas mulheres, elas realizem o sonho de ser mãe. Como é que você se sente sendo a fada madrinha dessas mulheres? Meu Deus, eu me sinto tão agraciada por Deus, pela minha família, pelas pessoas que realmente trilharam esse meu caminho e pelas mulheres que me dão a oportunidade de eu a conhecê-las e de conhecer o meu trabalho e de confiar no meu potencial e saber que a gente consegue ir mais longe, saber que a gente consegue ter caminhos diferentes e não desistir. Eu sempre falo para elas, não desistam. Disciplina, disciplina, disciplina. Ela te traz a perfeição. A gente sempre diz, o que você faz e faz todos os dias, você sempre vai ter uma habilidade maior e melhor. E é isso que eu faço todos os dias. E assim, todos os dias, cada uma que passa por aquela porta, eu peço que Deus me dê a proteção e que Deus me dê o discernimento e a sabedoria de saber, pontuar os exames, de saber fazer uma prescrição correta que dê certo, porque assim, não é receita de bolo, né? A gente não pode prescrever tudo, eu quero gestar e a sua prescrição é a dela, é a dela, é a dela. Não. Então, existem as individualidades bioquímicas, existe cada mulher dentro dos seus exames, dentro da sua clínica, até dentro da sua condição socioeconômica, eu vejo muito isso. E assim, eu gosto de ajudar as pessoas. Às vezes aquela mulher que não consegue, pode entrar no meu Instagram, olha, eu tenho dificuldade, mas eu não tenho condição financeira. Eu abro algumas exceções nas minhas agendas também para fazer a parte social. Então a gente vai na corrente do bem, a gente vai de mãos dadas, porque nós estamos aqui por um simples fato, de ajudar o próximo, de ser luz na vida do outro. Se não for por esse motivo, não há necessidade da nossa existência. Isso eu penso, né? Isso é uma teoria minha. Que bacana. Eu fico muito feliz. E garanto que quando seus pais estiverem assistindo esse podcast, que eu tenho certeza que você vai levar esse material para eles assistirem, eles vão ficar muito mais felizes e muito satisfeitos. E vão ficar muito honrados em ter essa pessoinha que representa tão bem eles. Mas vamos falar um pouquinho do seu espaço, Anunciação.
Fala pra gente como é que as pessoas podem encontrar o seu espaço, o que é que ele tem, se era o que você sempre sonhou, porque você sempre quis um espaço à altura para receber essas pessoinhas que querem ser mães e pais. Fala pra gente do Espaço Anunciação. Olha, o Espaço Anunciação foi E por que o nome, né? É. Anunciação, né? O Espaço Anunciação, conforme eu falei, foi um sonho. Eu ia colocar um outro nome e tive um sonho para colocar o Espaço Anunciação e uma manjedoura com Jesus dentro. Então, quando vocês chegam lá, vocês já são agraciados pela manjedoura e com o menino Jesus. E esse nome também me traz a responsabilidade de fazer com que eu consiga ser luz, consiga ajudar essas mulheres, consiga ouvi-las e elas me entenderem para que a gente consiga fazer um excelente trabalho. Lá é um espaço muito aconchegante, a gente tem a sala, tem banheiros, tem sala de espera, tem TV, tem uma segunda sala que vai estar uns profissionais próximo ano lá já atendendo conosco. Então tem o chazinho, tem o lanchinho, tudo sem glúten, sem lactose. Então você vai ser acolhida da melhor forma possível. Trabalhamos com horário marcado, não trabalho com demanda espontânea, é horário marcado, dentro da sua horinha, na sua disponibilidade. Abrimos a agenda também à noite para quem não consegue. Atendimento online, atendimento presencial no sábado. Muitas mulheres trabalham na cidade e dizem, eu não consigo ir, então não vai ficar sem esse atendimento. Eu quero contemplar vocês. Eu preciso contemplar vocês para que vocês se sintam acolhidos e sintam que tem alguém que está preocupado. Você não é mais uma na multidão, você é a escolhida de Deus. E que veio até mim porque Deus te escolheu. Então é isso que eu quero deixar para vocês. O espaço fica lá perto do Caruaru Shopping, no Indianópolis, na rua Rosaldo Gomes Fernandes 275. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo Instagram, pelo telefone 9685-6351, 9685-6351, que a gente vai marcar uma consulta para você e ver qual o melhor horário para que você se sinta bem acolhida nessa nova trajetória da sua vida aí. Massa, e você também trabalha com outra clínica aqui em Caruaru, não é isso? Eu também trabalho na clínica Criare, é uma clínica de reprodução assistida. A nossa especialista fertileuta, que é a pessoa que faz a fertilização, é a médica, ela é obstetra, é a doutora Verônica Ferraz. Estamos com esse conceito. Temos lá psicólogo, terapeuta, tem urologista, eu que sou a nutricionista, temos também acupunturista específica para essa área. Então, se vocês querem um atendimento mais já para a parte da fertilidade, fazer um acompanhamento, nos procure lá no Maurício de Nassau, fica por trás da Fusão ali na clínica Criare. Legal, agora a gente vai fazer alguns tópicos bem bacanas, bem rápido, algumas perguntas bem pontuais para a gente já ir encerrando essa nossa participação, que foi um privilégio ter você aqui, mas eu não vou deixar você sair sem te perguntar algumas coisas importantes. 5 pontos incríveis para você que quer ter uma vida saudável, você que quer ser mãe. Eu sei que café é altamente prejudicial, mas fala pra gente alimentos que são prejudiciais. Vou focar os 5 piores, tá? Certo. Açúcar, café, carne vermelha, os industrializados e o leite. Nossa. Doutora. E o que comer? O que comer, os alimentos que Deus deixou na terra. O leite hoje, a gente fala dele, mas se for o leite vegetal, a gente faz as substituições por leites vegetais, exceto de soja, que tem muito fitoestrogênio. Não é bom, a soja é transgênica. Eu gosto tanto. O leite, ele tem muitos hormônios, porque antigamente a gente pegava, mesmo trazendo aquele leite lá da fazenda, mas era um leite da vaca que comia capim, que estava no pasto, que andava. Hoje nós temos vacas mais sedentárias, que usa só alimentação, esterco de galinha, que tem muito ali agrotóxico, tem muitos hormônios, injeções que dão muito nessas vacas para poder ela ter uma produção de leite. Esse leite já não é mais tirado o homem tirar é mecanicamente, então assim, tudo isso atrapalha. Além disso, quando vai para a indústria, eles colocam aditivos ali para poder ter permanência de prateleira, então colocam N coisas, tem estudos até que diz que tem soda cáustica na composição do leite. Então assim, esse leite passa a ser
prejudicial e muitas mulheres apresentam muito desconforto gástrico, distensão abdominal, assim como as carnes vermelhas que são derivadas das vacas, dos bois, né? A gente, quando foca no açúcar, o açúcar, ele faz com que o corpo fique muito ácido. A acidez faz com que você prolifere aí bactérias, vírus, fungos. Para vocês terem ideia, o câncer só prolifera numa solução ácida. Se você tiver o corpo alcalino, de acordo com o pH do seu sangue, que é entre 7,3 e 7,5, o câncer não se prolifera, para você ter ideia. Então, para vocês terem ideia também, a Coca-Cola tem um pH de 2. Você precisa tomar 32 copos de água para o pH seu voltar para um 7,5, de acordo com o sangue. Então, é dentro desse joguinho de alimentos que a gente vê que eles intoxicam, eles fazem com que retarde esse processo. E dentro desse processo, a gente tem alimentos gostosos, tenta ver umas feirinhas orgânicas, dá mais suporte àquele produtor rural, sabe? Valorizar mais, saber que tem menos agrotóxico. Para vocês terem ideia, hoje nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo. Estamos em primeiro lugar no ranking mundial. Consumimos em média de 4,5 kg de agrotóxico por ano. Já imaginou a gente desintoxicar tudo isso? O corpo da gente é fenomenal. É verdade. Doutora, e alimentos para amenizar os sintomas da endometriose? A endometriose é uma doença altamente inflamatória, de predominância estrogênica e imunológica, certo? Então, os alimentos, assim, base para a endometriose é frutas, verduras, os tubérculos, inhame, macaxeira, batata doce, as carnes brancas, azeite de oliva extra virgem, abacate, gorduras boas, pode ter as sopinhas ali, evitar o glúten é um vilão para quem tem endometriose, porque aumenta o processo inflamatório. Mas aí precisa viver dentro de uma bolha? Não, se você vai para uma questão social, eu não tiro meus pacientes da parte social deles. Eles vão para o evento social, eles têm a vida deles, eles precisam ter vida. Então, o que a gente faz? A gente faz com que eles já jantem em casa, lá eles vão fazer uma mini refeição, ou pegar um pedaço de bolo de 100 gramas, eu pego metade, eu vou pegar 2 salgados, eu vou pegar um docinho, eu vou pegar a água ou o suco. Então, são coisas que eu não vou ultrapassar a minha quantidade diária. Ah, mas tem o dia do lixo, Efigênia. Não existe dia do lixo, não, porque eu faço durante a semana inteira. Sábado e domingo eu saio, então na segunda-feira eu vou retomar do zero. Aí nunca vou sair daquele status. Bacana. Entendeu? Então você que quer ser mãe, quer ser pai, já começa aí, já pega o telefone, entra no Instagram aí da doutora Efigênia Assis, bate um papo com ela, visita o espaço dela, que é muito bacana, e confesso uma coisa para vocês, vocês vão adorar conhecer a doutora Efigênia. Doutora, eu fico muito feliz, muito obrigado por ter disponibilizado um tempinho da tua agenda, que é muito corrido, mas que veio aqui no MouraCast, veio na nossa produtora, conheceu o meu espaço e seja muito bem-vinda sempre. Minha gente, eu quero agradecer, a Deus e a esse grande aqui jornalista que me convidou para estar aqui hoje batendo esse papo, trazer informações de qualidade para vocês e venha conhecer o espaço também do MouraCast. A gente tem muito que agregar, a gente tem muitas informações para poder reproduzir. A informação só para você, ela não serve. Então, é informação que precisa ser replicada. Vocês são agentes multiplicadores. E passa para as amigas, segue lá MouraCast, segue lá o Instagram, o YouTube, assiste. Sejam agentes multiplicadores. Isso mesmo. E vai lá no Instagram também da minha amiga Efigênia, curte, compartilha. E se você conhece aquele casal que quer ser pai, quer ser mãe e está com algum problema, indica ela que com certeza o sonho vai estar 80% já garantido. Efigênia, muito obrigado mais uma vez. Esse é o nosso MouraCast que está encerrando por aqui. Sábado, com certeza que vem, a gente está voltando, trazendo mais um episódio novo, com uma personalidade apresentando para Caruaru e para toda a região o quão de empreendedores nós temos na nossa cidade. Eu quero desejar para vocês um excelente sábado. Semana que vem a gente volta. Quero desejar aí tudo de bom e, claro, o melhor MouraCast é o nosso. Vem para cá e siga sempre a gente e disponibilize para quem você quiser. Até mais!